na TV, estamos a ver a manchete que diz que Pedro Ferraz Reis recebeu ameaças antes de morrer. Como é que fica esta, portanto, informação de que de facto o homem terá sido ameaçado e o seu alegado suicídio? Haveria aqui uma espécie de nexo de casualidade entre o cometimento deste suicídio e as ameaças que sofria, ou poderão ser eventos totalmente distintos? Há nexo de casualidade, sim, para percebermos, porque há uma abordagem que está sendo dita por aquilo que são as instituições judiciárias, né? Mas, do outro lado, também temos pessoas que olham esse caso como um caso isolado. Okay. Há quem, até hoje, mesmo havendo o veredito final, não quer acreditar que isso tenha sido suicídio, mas, tanto que estamos a ver hoje... E no seu caso, o Masturiro duvidava que fosse um suicídio, e agora como é que fica? Não, eu até agora ainda continuo a duvidar, por mais que haja um veredito final, eu ainda continuo a duvidar por causa das circunstâncias. As circunstâncias foram muito estranhas. Dizer que um indivíduo terá cometido suicídio por duas vias, por via de ratex, por via de esfaqueamento pessoal, são coisas que colocam em dúvida qualquer um que esteja fora da justiça. Bom, temos a justiça que trouxe o seu veredito final, vamos respeitar, e é bom, eu fico feliz que tenham trazido esse veredito final, mas também quero chamar a razão para que as instituições de justiça moçambicana também tragam justiça para aqueles que perderam as suas vidas, que viram as suas vidas serem retiradas dentro do seu território, e até hoje os seus processos não estão sendo esclarecidos, até hoje não há aquilo que são as testemunhas que possam trazer aqui, portanto, alguns discursos que possam favorecer ao encaminhamento, portanto, desses processos judiciários. A mim me entristece, de uma parte, por saber um caso do estrangeiro ou por uma pressão que terá havido aqui, portanto, por parte do Estado português, se calhar tenha isso movido para que houvesse aqui uma celeridade para, portanto, resolver este problema. Nhantumbo, também para si, passa esta batata quente, como é que faz a avaliação deste relatório, portanto, conjunto de ambas as entidades, o Cernic de Moçambique e também PJ de Portugal? Olha, nós não podemos dar por satisfeito num processo investigativo porque veio uma equipe da diáspora e ajudou as nossas autoridades a fazerem um trabalho de perícia e pensar que provavelmente eles são melhor que nós. Tudo bem, é um país que está acima de Moçambique no que diz respeito a condições de trabalho investigativos, material, técnicos investigativos, mas é preciso primeiro compreender um ponto não menos importante. Se realmente chegou-se até este ponto, alegando que o banqueiro Pedro Ferraz tirou a sua própria vida, temos que ir atrás das motivações. É muito importante isto, porque há indivíduos, pela sua natureza, eles são sensíveis e podem, pura e simplesmente, por sentir uma pressão, acabarem silenciando a sua própria vida. E fazer-se lá um trabalho de perícia e perceber-se que realmente ele suicidou-se. Mas o que é que levou a este homem a ter que tirar a sua própria vida? Qual é o papel que ele desempenhava no BCI? E o que ele fazia dentro do BCI? Qual é a base de amizades, ou seja, lista, dados que ele tinha dentro do Banco Comercial de Investimento? Quem ele monitorava? Quais são as decisões que ele tinha na qualidade de administrador dentro deste banco? O que ele dificultava no bom sentido? O que ele abraçava como causa dentro deste banco? Quem são os indivíduos que sentiam-se insatisfeitos ver este indivíduo na posição de administrador deste banco comercial? Quais são as reais motivações que levaram este homem a tirar a sua própria vida? Porque não quero eu aqui acreditar que o indivíduo consciente, não é, a este nível, para ser confiado uma pasta de administrador de um banco tão grande como este, e pura e simplesmente no seu belo prazer tirar a sua própria vida. Nós não podemos pensar porque veio aqui um grupo de portugueses, não é, consolidou-se no pensamento dos homens da lei e ordem deste país,
a polícia de investigação criminal e achar que já está tudo, it's ok. Não. Pode-se dar o caso que aqui ainda existem outros precedentes a serem analisados. As motivações que fizeram este homem perder a vida, tirar a sua própria vida. Porque tudo bem que nós vamos respeitar a polícia judicial, mas também há que procurar saber o que é que motivou este homem a tirar a sua própria vida. Porque não se pode fechar este pacote alegando que fez um trabalho de perícia, fez um trabalho profundo, um trabalho afincado para pura e simplesmente trazer-se uma conferência de imprensa e dizer que, olha, nós concordamos com o Serviço de Investigação Criminal de Moçambique que realmente ele tirou a própria vida. Porque de como o Cernic explica de como ele tirou a própria vida, até hoje não me convence. Eu creio que também não convence os demais outros moçambicanos. Então nós não podemos pensar que aqui apareceu Jesus Cristo ou apareceu o próprio Deus e veio consolidar, ou seja, veio validar aquilo que é o pensamento que a Cernic trouxe aos moçambicanos. É Portugal. Portugal também tem das suas. Eu sou um indivíduo que tenho feito estudos de diplomacia internacional. Portugal também é um país que também tem das suas. Não confia em Portugal do ponto de vista da diversidade de factos investigativos. Portugal tem várias lacunas. Portugal tem várias lacunas em vários domínios, apesar de ser um território. Então, por exemplo? Olha, em Portugal, nós, como moçambicanos, muitas das vezes, quando olhamos um país europeu, temos em mente que é um país que está tudo bem. Naturalmente, fazendo uma comparação direta com o nosso próprio país, nós compreendemos que realmente eles estão avançados. Mas não vamos esquecer que este mesmo país também passa por situações de corrupção, passa por situações de mau atendimento nos hospitais, passa por situações de marchas de professores que não vêem suas carreiras a serem respeitadas, médicos que não vêem suas carreiras a serem respeitados. Quantos são os indivíduos que estão a abandonar este país, denominado Portugal, para os outros países a nível da Europa, como a Inglaterra, a Alemanha, à procura de salários condignos que eles vão se sentir respeitados a nível da União Europeia. A nível da União Europeia, Portugal é o país que menos paga. Ainda não conseguiu pagar nem 1.000 euros. Quer dizer, Portugal também é um país que não pode trazer aqui uma certeza absoluta daquilo em que hoje torna-se uma dúvida para os moçambicanos. Então, é este Portugal que em algum momento nós também temos que questionar até que ponto eles vêm e dão a certeza. Alô, boa noite. Boa noite, como está? Graças a Deus, desse lado. Está tudo bem. Seu nome, de onde nos fala? Marcos Saldo da Beira. O seu juízo, meu amigo? É o seguinte, aproveitando o comentário que está a dar aí o doutor, né, sobre esse caso de assassinato, é tão prematuro, dizendo que ele suicidou-se. Eu concordo plenamente com o que ele está a dizer. Ok. A nossa polícia, para começar, não é querer tirar o mérito ou desvalorizar. A nossa polícia não tem uma equipe de perícia avançada bem desenvolvida. Nós temos certa dificuldade para fazer uma perícia, para investigar um caso e chegar a uma conclusão. É normal acusar alguém no nosso país sobre que passaste no quintal de alguém a correr e dia seguinte ouvir que foi fulano que passou a correr naquele quintal e este acusar que foi você que roubou só por ter passado. Não aprofunda uma investigação nossa polícia. Então, só de passar a correr de casa do vizinho já é ladrão. Claramente. Só passar a correr e dia seguinte houve furto. Se conseguirem, seguirem as suas pegadas, então o senhor é o culpado. Claramente. Mas pronto, no caso concreto, Moçambique convidou Portugal ou convidá-la, ou Portugal autoconvidou-se a Moçambique, mas fizeram aqui uma investigação conjunta. Mesmo assim, não acredita neste resultado final? Para mim, eu não acredito que Moçambique convidou Portugal. Aquilo foi Portugal se voluntariar, querer perceber de perto o que teria acontecido. Certo. Moçambique é um país com cara mesmo sem vergonha, né? Seria incapaz de fazer esse tipo de coisa. Tudo bem, mas velho, mas Moçambique não esteve sozinho nesta última investigação. Eu quero saber de si. Mesmo com Portugal em solo pátrio, não acredita nesta perícia que foi feita? O
doutor aí estava a dizer que Portugal não se diferencia tanto como Moçambique no caso de corrupção e cumplicidade. Existe uma, como se fosse dizer, que uma joint venture, assim, que Moçambique e Portugal são cúmplices em algum momento, em algum respeito. Não pode manchar tanto a imagem de Portugal por algum interesse que Moçambique ou Portugal tem com Moçambique, e Moçambique também não pode fazer desacreditar a polícia de lá. Então, é uma força, é uma força-tarefa, como se diz por ali, linguagem justificativa, como chama aí na polícia, não creio já dizer a memória, mas isso tudo é um papel, tentando mostrar que está se fazendo um trabalho de campo aprofundado, mas nada é verdade. Portugal é um país também de acreditar em termos de justiça. Em termos de justiça, não há, porque existe um interesse. E aqui é só para o quê? Apaziguar o familiar do finado, dizendo que houve uma investigação profunda, até foi lá a nossa polícia de Portugal para lá, quer dizer, para pesar um pouco menos para os amigos aqui. De facto, houve um suicídio, mas nada disso é verdade. Isso não é uma criança de 10, 15 anos, não pode não acreditar nesse tipo de teatro, dizendo que ele suicidou-se. Ninguém jamais acreditaria nessa história. Então, é uma coisa de vergonha. E por que isso tem que, quando são pessoas do banco, são assassinados, mesmo sendo assassinados, nunca aparece um culpado. Já foi falando que se nós formos falar um bocado de Cida Macaco, até hoje não se indicou claramente quem foi culpado. Então, é uma história que esse país aqui está já a criar há bastante tempo. Então, nosso país nunca... Esse país não merece respeito aos olhos internacionalmente. Para quem olha Moçambique, ninguém respeita Moçambique. Certo. Ok, muito obrigado, mais velho, pela sua contribuição. Obrigado de coração por esta intervenção e nós continuamos naturalmente com linhas abertas. Parece que não reagiu sobre este assunto. Não teve ainda a segunda volta. Sim, sim. Olha, a situação toda que coloca aqui, o Portugal também, eu não esperava que Portugal fosse fazer muito, porque todos os vestígios do ato já tinham sido recolhidos pelo Serviço Nacional de Investigação. Eu não esperava que Portugal fosse fazer acima do que o Cernic já tinha feito. Eu não esperava muito, porque bem estava a dizer aqui o colega, o telespectador, que Portugal também não oferece muito sobre a questão de matéria investigativa. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer, já nos fala? É o Frásio Molandesa, falo de Ité. Mano Frásio, o seu juízo. Exato. É o seguinte, no que tange ao debate que está sendo feito, podemos trazer uma lógica das coisas. Provavelmente, na minha magna opinião, é que as provas materiais provavelmente tenham sido ocultadas. Visto, vamos aqui pensar na causa raiz. Do que motivou ao administrador ao suicídio. Neste caso, vamos à causa raiz. Pois mesmo nos bairros, quando alguém comete um suicídio, as pessoas já conseguem perceber quais foram os motivos que levou ao suicídio. Não, porque estava em jogos de aviator, porque ora é aquilo, mas aquilo então. O que motivou o administrador? Vamos à causa raiz. Que essa causa raiz não chega ao público, não chega ao pessoal. O que motivou o administrador a causa raiz? Aí nós vamos procurar perceber a gênese que levou a esse suicídio. E aí vamos trazer pode-se criar uma conclusão. Que realmente é um suicídio ou não, essas coisinhas todas. Então, para mim, isso aqui está como se fosse mais um teatro. É um teatro na ótica do senhor? Exato. Na minha máquina opinião, é um teatro. Pois, provavelmente, imaginemos assim, a Polícia Judiciária de Portugal chegou, né? Não sabemos se realmente encontrou as provas materiais do jeito que estavam anteriormente, quando o Serviço Nacional de Investigação Criminal chegou ao local. Então, para posteriormente poder-se fazer uma análise profunda adiante, desde as impressões digitais, entre outros, e fazer a perícia da autópsia, conforme que esteve a ser explicado durante a imprensa, esse cenário todo. Cometeu suicídio. Vamos analisar junto o ilustre Clemente Carlos. O que motivou o administrador a cometer o suicídio? Eu gostaria de saber se o senhor sabe os motivos. Então, aí a gênese, a causa raiz.
o que motivou o administrador a cometer suicídio. Alguém daquela posição. É aquilo que o pessoal aí do painel estava a dizer, na posição em que ele estava. Se me engano, alguma pressão psicológica que ele estava a sofrer diante daquilo que são suas atividades profissionais. E qual é a hipótese? Então, por que razão, no âmbito desta pressão psicológica, isto é eventual, pressão psicológica, qual seria a hipótese que o senhor levantaria que poderia estar a pesar? Eu acredito que sejam motivos mesmo profissionais. Então, é por aí que eu gostaria, né, com que durante essas investigações, né, explicarem de forma clara e óbvia, né, dizer o seguinte: houve suicídio, né, notou-se que o administrador passava por circunstância YXZ e levou, provavelmente tenha culminado, que levou ele a esse e aquelas decisões que levou ele a suicídio. Agora, vamos analisar a causa raiz. O senhor Clemente Carlos, no seu estado de ser relógio, o senhor vai pegar caminho, chega em casa, vai tomar Ratex sem nenhum problema? Não faz sentido. Aquele senhor aí gozava de gozava de faculdades mentais, boas faculdades mentais e tudo. E sabemos que ele tinha filhos menores também, tinha filhos muito pequenos. Não percebi? Sabemos também que tinha filhos pequenos. Tinha o quê? Filhos menores. Exato. Agora, a pergunta é, o que lhe motivou? Pois, se cometeu o suicídio, o que motivou? Eu acredito que os aparelhos celulares deles, né, do senhor, podiam, de certa forma, a Polícia Judiciária de Portugal, tinham que poder investigar, tinham que ter direito ao acesso ao computador dele de trabalho, verificar as trocas de e-mails, entre outros materiais que na qual provavelmente podíamos chegar a uma determinada conclusão. Porque o que podemos aqui levar, cometeu um suicídio. É claro, é óbvio que nós não podemos negar, após dessa perícia, né? Não podemos negar que houve suicídio. O que motivou a esse suicídio? Então, é essa causa raiz que nós queremos saber. Muito obrigado. Pois quando isso acontece com a comunidade em geral, nós sabemos as motivações. Muito obrigado, coração, pela sua intervenção. Esperamos contar consigo nos próximos dias também. Lá está, Massurir, continuação do seu fio de pensamento. Sim, então eu estava a dizer que eu não esperava muito pela polícia judiciária que podia fazer em meio disso, porque as provas materiais... Mas o Massurir tinha fé na polícia judiciária. Hoje diz que não esperava muito por quê? Não, de coração. Como comentador eu posso dizer, mas no meu interior também existe um sentimento... Que pode ser divergente daquilo que diz. Então, superou as expectativas como tal, mas no fundo ainda continuam alguns equívocos, porque estamos a falar de um administrador de banco. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que ocupa uma vaga. Então, eu acredito que a Polícia Judiciária não podia ficar de braços cruzados. Alguma coisa tinha que fazer para mostrar a sua disponibilidade por causa deste caso. Nós estamos a dizer que para Banco Comercial de Investimento, para o BCI, já havia antecedentes que relatavam com relação a essas problemáticas que tinha com o Banco BCI, que envolvia filhos dos grandes chefes, por conta de situações em que é bem conhecida por nós, por causa das carteiras que depois são dívidas que estiveram por detrás, que podem estar a movimentar esta problemática toda, e muitas das vezes isto pode não chegar bem para quem faz um acompanhamento de forma antecedente a essa toda a situação. Dizer que um ser que goza de um seu estado emocional tão razoável para vir cometer a suicida, e nós sabemos muito bem, quando essa situação acontece com os nossos concidadãos, vão se lançando nas pontes, depois a polícia avança, que não, terá sido motivado, portanto, pelos aviadores, a problemas portanto, passionais, como nos vem esclarecido em outros casos. Então, para o caso deste do banqueiro, não foram esclarecidos aqui o que é que motivou exatamente para tirar a sua própria vida para um indivíduo que tinha uma posição tão preponderante na nossa economia como o banqueiro Ferraz. Então, aqui chega a deixar grandes dúvidas, na verdade, sobre a questão no que diz respeito a esse todo processo judiciários. Tendo sido a verdade este veredito final, esperamos que o Serviço Nacional de Investigação também faça trabalhos peritivos de modo que tragam resultados com casos similares que aconteceram nas mortes dos outros concidadãos. Então pedimos para que haja esclarecimentos óbvios, da mesma forma como houve a celeridade, portanto, com este banqueiro Ferraz. 3 minutos para Yantumbo e voltamos consigo com mais 3 minutos. Yantumbo, no gozo dos seus 3 minutos, como é que se deve olhar para este caso daqui para frente? Como um ponto final, ou acha que ainda existe aqui alguma coisa a ser feita no âmbito desta investigação que, por sinal, chega numa página bastante complicada? Este assunto
traz consigo vários questionamentos, porque conforme eu disse na gênese da minha intervenção, nós não podemos nos dar por satisfeito porque foi um país europeu, foi uma polícia judiciária que esteve aqui em Moçambique e ajudou nos exames forenses, ajudou no trabalho de perícia. Mas nós também temos que ter a capacidade de olhar as coisas num outro ângulo. Questões políticas, porque as relações internacionais, elas não podem ser minadas por intermédio de um assunto unilateral, porque são dois países cujo tem um laço histórico muito longo, mas nós sabemos que existem relações aqui, não só do ponto diplomático, do ponto de vista da CPLP, países falantes da língua portuguesa, mas também porque Portugal tem um marco histórico neste país e vários outros países falantes da língua portuguesa. E este ponto ele não pode ser menosprezado. Portugal tem muitos interesses neste país. Portugal é um dos maiores investidores estrangeiros aqui em Moçambique e Portugal deve defender os seus interesses aqui em Moçambique. Muitos portugueses que saem da Europa vêm para a África e um dos destinos é Moçambique. Para dizer que este assunto eu não olho com um ponto final e basta, mas percebo que, infelizmente, o poder político pode ter tomado este assunto e minado aquilo que são as investigações. Naturalmente, quando Portugal vem para Moçambique, já estava tudo obstruído. Já não existia um terreno limpo para se fazer as averiguações que pudessem trazer resultados nítidos e satisfatórios. Tudo bem que pode ser que este homem pode ter tirado a vida, mas quais são as motivações que levaram um homem com uma capacidade de desenvolver o título de administrador de um banco que tem um grande impacto na economia deste país? Muito bem. E por sinal, finais, com crianças por criar. Nós assistimos isto com Sibaciba Macuacua, nós assistimos isto com Gil Sistac, nós assistimos isto em 1997 com um antigo banqueiro também português que a informação ela não vê ao descer. Ou seja, estamos aqui diante de um assunto muito profundo, mas porque Portugal acabou trazendo esta informação, em algum momento pode parecer que o assunto ele está morto. Considerações finais nós temos que procurar ter uma polícia profissional, uma polícia, uma Cernic científica, uma polícia que faz o seu trabalho a tempo recorde, porque o que aconteceu nas instalações do Hotel Pulana, naturalmente que durante o período que a Cernic aparece e diz que este homem perdeu a vida, já existia todo o lugar minado a questões de fazer-se um exame forense, a questões de impressões digitais, já estava tudo obstruído para que se pudesse fazer um trabalho. Então, a polícia, infelizmente, ela tem métodos arcaicos e isso inviabiliza aquilo que é um processo investigativo profundo para trazer resultados plausíveis para os moçambicanos. Massuriri, considerações finais. Para salientar que o processo... Infelizmente, o nosso cronômetro hoje traiu-nos, prometeu-nos um certo período de tempo, entretanto, agora reduz. O nosso cronômetro é o próprio pacato, não é? Tudo bem. Eu estava aqui a dizer que o processo judiciário é uma ciência. Sendo uma ciência, eu acho que o Estado moçambicano deve investir de forma robusta, portanto, a nossa polícia de investigação, de modo que, com muita celeridade, tragam aqui, portanto, aquilo que são vereditos que possam agradar aos olhos de quem ainda acredita ou de quem ainda quer acreditar na justiça moçambicana.
porque isto trazer a polícia judiciária no Estado moçambicano para ajudar, coadjuvar nesse processo investigativo, da minha parte chega a parecer que há uma fragilidade profunda naquilo que são os setores das instituições de justiça e isso acaba minando a confiança, portanto, das instituições para com seus cidadãos. Reitero aqui uma necessidade profunda de apetrechar a nosso Serviço Nacional de Investigação de modo que traga esses processos Massuriro João, minha esquerda, e também a Lilian Tumba, minha direita, ambos são comentadores e analistas políticos que estiveram conosco a trazer aqui o seu saber e o seu conhecimento. Por hoje é tudo, prometemos voltar a semana que vem com mais e mais informações. Entretanto, continue ligado às emoções da tua TV, a seguir temos o jornal, portanto não saia deste que é o seu favorito canal. Também de agradecer a si que esteve ligado a nós desde o início, ou então a quem se juntou a nós ao longo desta programação. Até lá!